Maurício Barbieri fez uma entrevista coletiva falando sobre a expectativa da estreia do Campeonato Brasileiro sábado contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Vamos repercutir alguns textos da entrevista coletiva que a gente esteve lá após a vinheta. Salve, salve galera do Vasco, tá chegando a hora. Sábado a bola rola lá no Mineirão, às 9 da noite. Vasco Atlético Mineiro, estreia da principal competição nacional. Pode falar em principal competição nacional? Só dois clubes estão apenas focados no Campeonato Brasileiro: Vasco e o Cuiabá. Seria essa uma vantagem do Vasco para iniciar o Campeonato Brasileiro pontuando, acumulando pontos, né, para depois no retorno estar na boa? Será que é uma vantagem? O Maurício Barbieri foi questionado sobre isso. Veja que ele respondeu. Boa tarde a todos. Eu acho que é possível que traga uma vantagem no sentido da gente conseguir ter um elenco mais descansado, vamos dizer assim, melhor recuperado entre as sequências dos jogos. Talvez no primeiro, segundo jogo isso não tenha um peso tão grande, mas com certeza, à medida que os jogos vão passando e os adversários vão tendo sequências maiores de 5, 6 jogos sem uma semana aberta, isso tende a trazer um desgaste, um peso importante, e a gente tem que saber usar isso a nosso favor, tentar manter a identidade de ser uma equipe intensa, agressiva, que propõe um jogo num ritmo elevado, e é possível que os adversários sintam isso em algum momento e a gente possa ter vantagem. Também foi questionado sobre o camisa 10, né? A torcida está ansiosa por esse camisa 10, estamos ansiosos por esse camisa 10. Esse cara que é considerado maestro, deixa o atacante na cara do gol, prepara as jogadas. O Vasco não tem esse jogador atualmente no elenco, mas ele falou sobre esse camisa 10 e enfatizou que, mesmo sem esse jogador, o Vasco no Campeonato Carioca criou muito. Veja. Eu acho que o Paulo e o Luiz falaram bem. É uma posição que a gente vem buscando desde dezembro, desde que eu me apresentei. A ideia é que a gente tivesse conseguido achar esse nome, mas a gente não conseguiu por diversas razões. E a partir do momento que a gente não tem, eu preciso buscar soluções e alternativas. O Alex é alguém que pode fazer essa função, ainda que com uma outra característica, mais próximo de um meio atacante do que de um meio organizador, né? E essas nomenclaturas a gente vai, enfim, trabalhando elas. Mas ele tem ocupado esse espaço. Eu acho que o Marlon pode fazer, por característica também, um pouquinho mais essa função. E a gente tem tentado encontrar soluções, como eu disse, sem essa peça neste momento no elenco, mas a gente continua procurando. Não é mais possível para essa janela, porque já fechou, principalmente para chegadas internacionais, mas para frente a gente continua buscando. E eu acho que o ponto positivo disso é que a gente conseguiu imprimir no grupo e no elenco. Se eu não me engano, saíram alguns números do campeonato e o Vasco foi a equipe que teve a maior expectativa de gol do campeonato. Eu não sei se vocês estão habituados a essa métrica, é uma métrica para medir desempenho, mas é uma métrica que fala sobre a qualidade das chances criadas, né? Então avalia quantos adversários tem na frente, qual é a posição, se a bola está em disputa, se não está em disputa, e o Vasco foi a equipe do campeonato, faltou eficiência. Isso não tem a ver tanto com a ausência do camisa 10, mas com o momento que a gente enfrentou ali. Eu acredito que se a gente continuar criando boas oportunidades e aumentar a nossa eficiência, a gente vai sentir menos falta dessa peça durante esse... Também questionei a ele sobre a expectativa, porque no último jogo do Vasco no Campeonato Carioca, o Vasco foi eliminado pelo Flamengo, ele foi questionado sobre a missão do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele falou que não sabia, por ainda não observar
todos os adversários do Campeonato Brasileiro, que ele só sabia os adversários que ele enfrentou no Campeonato Carioca, ou seja, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Eu questionei ele se agora ele já estudou os outros adversários. E o Maurício Barbeiro falou que só olhou o Atlético Mineiro, por isso ele não pode dar ainda uma grande expectativa disso. E também falou sobre aquela filosofia dele sobre não deixar o adversário confortável no jogo, que ele vai manter isso, embora tenha jogo que ele vai ter um esquema diferente em relação a outra partida, mas já essa filosofia vai continuar. Veja. Bom, em relação a estudar os adversários, eu posso dizer que nesse momento eu estudei muito bem o Atlético Mineiro. Então ainda faltam muitos outros para eu poder ser assertivo em relação ao campeonato. O que eu posso dizer, e aí respondendo o outro ponto da sua pergunta, é que sim, a gente vai continuar com essa ideia, com essa filosofia de não deixar os adversários cômodos no jogo, de tentar ser uma equipe agressiva. O que vai variar em função do adversário, mas também da estratégia, é muitas vezes a altura do bloco. Em alguns momentos a gente vai fazer isso mais próximo do gol deles, em outros momentos vai oferecer alguns espaços, então ser mais agressivo, dirigindo eles para onde a gente quer. Isso não vai mudar, porque, como eu tenho dito, é o desenvolvimento. A gente apresenta as ideias, a gente treina elas, coloca elas em prática, vê aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, e não necessariamente abandona as ideias quando não funcionam da maneira que a gente queria. A gente volta nelas e trabalha novamente para entender como a gente pode melhorar, como a gente pode potencializar aquilo. E se em um dado momento a gente entender que qualquer ideia não tem perspectiva de dar certo, aí sim a gente muda. Eu não acho que exista uma única maneira de jogar, não sou um treinador que pensa assim, não acho que exista uma única maneira de se viver a vida. Eu acho que existem muitos modos, e eu acho que o futebol, como é uma extensão, uma expressão daquilo que é a vida do ser humano, também existem muitos modos de se jogar, de se vencer, de se criar alternativas, e a gente está trilhando um caminho agora que tem a ver principalmente com o elenco que a gente tem, com as características dos jogadores, e a ideia é que a gente possa ser assertivo nesse caminho. Em algum momento, se a gente entender que isso não vai dar frutos, a gente muda essa rota. Galera, o Vasco viajou depois da coletiva, treinou nessa sexta-feira, e depois do treino viajou para Minas Gerais, fará um treino amanhã em Belo Horizonte, e sábado enfrenta o Atlético Mineiro. Amanhã, no Desperta Vascaíno, vamos continuar repercutindo a entrevista do Maurício Barbieri. Também vamos fazer nossa reflexão na hora do almoço. Até mais.